Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa disciplina de automação. Nós vamos ver a parte eletropneumática inicialmente, conforme nós combinamos. Pessoal, eu deixei para vocês dois vídeos lá na nossa equipe no Teams, dois vídeos que tratam de conceitos físicos, principalmente de associação de resistores, primeira, segunda lei de Ohms. E isso para reforçar a nossa aula, tá? Além da gente estar explicando o processo, o fenômeno físico na nossa disciplina, na nossa área, né, de eletropneumática e eletrohidráulica. Então eu vou revisar com vocês alguns conceitos e nós vamos estar montando um projetinho simples, eletropneumático, e verificando, aplicando esses conceitos físicos dentro do esquema eletropneumático. Beleza? Vamos lá então. Então pessoal, essa aqui é a nossa apostila, tá? A gente, no começo eu tô explicando o fenômeno da corrente elétrica e como que é o processo da pilha, como foi desenvolvida, né? A primeira lei de Ohms. Deixa eu voltar aqui pra gente para eu poder explicar como se fosse em sala de aula, né? Pelo menos tentar, né? O mais próximo possível disso. Pessoal, para quem ainda não entendeu o fenômeno físico, né? O que ocorre, inicialmente, né, eu preciso explicar que eu não sou professor de física e também não sou, minha formação não é da área eletrotécnica. Então, eu compreendo os fenômenos, né, mas a didática às vezes pode ser que deixa a desejar. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Vamos lá. O que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica? Pessoal, a tensão, a gente se refere a energias, diferença de potencial. Você tem um polo energético mais alto e um polo com menor valor. Essa diferença de potencial gera a DDP, que é a DDP. Se eu ligar essa diferença energética através de um condutor e nele tiver algum meio que consome, que libera essa energia, você vai, nesse caso vai haver uma passagem de corrente elétrica, tá? Havendo a passagem de corrente elétrica entre essa diferença de potencial energético, se eu tiver ali no meio algo que obstrua essa passagem, eu posso estar associando isso a um resistor, tá? Em outras palavras, para a gente fazer uma analogia, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, vamos imaginar que eu tenho uma caixa d'água bem alta, sei lá, 30 metros de altura. Eu tenho uma caixa d'água cheia de água, né? E eu vou ligar um tubo, um cano, que eu quero encher uma piscina. Então você tem uma diferença de altura ali. Ali está agindo a energia gravitacional, né? Potencial gravitacional. Pessoal, se eu abrir o registro, a válvula do tubo, obviamente está caindo água, né? Eu vou conseguir encher a minha piscina. A caixa d'água está esvaziando e está caindo a água, enchendo a piscina. Então, se eu fechar o registro, não vai ter passagem de água, ok? Se eu fechar a torneira. Só que ali eu vou ter um polo energético, eu vou ter uma DDP, eu vou ter uma energia gravitacional
né, potencial lá em cima da caixa d'água. Deixa eu focar a câmera aqui. Eu vou ter uma energia lá em cima, pronta, eminente, para descer. Quem está controlando isso? É o registro, é a torneira, é a válvula, certo? Ora, eu posso alegar então que não está passando água, só que eu tenho ali uma energia eminente, né, para ser liberada. Se eu abrir o registro, é óbvio que vai passar fluxo de água, né? Eu posso associar isso à corrente elétrica. Conforme eu libero 100% a torneira, o registro, eu vou ter o fluxo máximo de corrente passando. A minha resistência à passagem está sendo neutra. Conforme eu vou fechando o registro, eu vou aumentando a minha resistência à passagem de corrente elétrica. Tá bom? Então é uma analogia, tá? Espero que ajude a compreensão no fenômeno físico. Então, se eu tiver um resistor potente, 100% praticamente, eu posso fechar o registro totalmente. Não vai haver passagem de corrente elétrica, embora tenha uma DDP naquele mecanismo ali. Eu vou ter uma DDP naquela situação. Tá bom? Então, se eu tenho uma fonte de energia de 24 volts, tá? Ligo uma lâmpada, ligo o cabo no polo positivo e negativo. É óbvio que a lâmpada vai acender, né? Se a lâmpada for adequada e ela for adequada para 24 volts, ela vai acender sem problema nenhum, perfeitamente com 100% da sua capacidade luminosa. Se eu colocar ali um potenciômetro, um resistor com potenciômetro de 0 a 100%, se eu deixar ele no zero, a lâmpada vai estar apagada, porque esse resistor ele está oferecendo 100% de passagem da corrente elétrica. Não está havendo passagem. Se eu abrir com 50% o potenciômetro, a minha resistência ela está pela metade. Então a intensidade da luz da lâmpada vai estar com a metade da sua capacidade total luminosa. Consequentemente, se eu abrir 100% o potenciômetro, vai haver a passagem máxima de corrente elétrica. Tá bom? Então vocês viram aí na parte física que a corrente elétrica ela tem a ver com a passagem de elétrons na seção transversal do condutor. Tá? No caso seria um cabo elétrico. Então, espero que vocês entendam. Eu vou voltar lá para a apostila. O que fala, pessoal, a primeira lei de Ohm, que é o engenheiro alemão, físico, que trabalhou isso no século 17. Ele desenvolveu a seguinte equação. Ele viu que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente. Lembra, pessoal, que tensão é representada pela letra U, tá? Resistência por R e corrente por I. Então, pessoal, é a famosa equação URI, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Repara aqui que se a minha resistência for nula ou for muito baixa, a corrente é a mais alta possível. Consequentemente, conforme eu aumento a resistência, é óbvio que eu vou diminuir a corrente. Aumentei a resistência à passagem do fluxo de elétrons, é óbvio que eu vou ter uma menor corrente. Deixa eu só voltar aqui na pilha. Uma coisa importante também, tá? Eu tenho aqui o esquema de uma bateria. Positivo, a corrente vem pelo negativo. Quem descobriu isso foi um cientista italiano que eu não lembro a data. Deixa eu ver se mostra a data aqui do cara.
1745 ele a 1827, o Alessandro Volta. O que acontece, pessoal? Anteriormente a isso, era feito o seguinte: a passagem, o fluxo de corrente elétrica era convencionado, né? Existia uma convenção que determinava que a corrente ela vinha do positivo para o negativo. Isso tem a ver com a análise dos raios, né? Então vem lá da nuvem, o raio vem para a Terra. Como vem do céu, jamais poderia ser atribuído isso de forma negativa. Então se vem do céu é positivo. Positivo para negativo. E depois os físicos eles perceberam, né, que não é assim. Eles perceberam que isso aí está errado. O fluxo de corrente ele vai do negativo para o positivo. Tá? A corrente vai, numa bateria, a corrente vai do negativo para o positivo. Só que já tinha feito essa convenção. E muitos equipamentos na época, na França, na Europa, muitos equipamentos, o sistema elétrico que começava a ter nas ruas, já tinha sinalização, os manuais técnicos já estavam no sistema convencionado, onde determinava que a corrente era do positivo para o negativo. Isso, de certa forma, não alterava muita coisa. Então, o pessoal deixou assim mesmo. E até hoje, em algumas plantas, alguns projetos, você vê o circuito do positivo para o negativo. Mas isso é só uma convenção. Fisicamente é negativo e positivo. Tá? Só para ficar claro, para explicar, às vezes pode confundir, porque que tem lugar que eu vejo que a corrente é negativo positivo e tem lugar que é positivo negativo. Então, a gente pode ver aqui no esquema que a bateria, o fluxo de elétrons é no negativo pro positivo. Ainda ele fala aqui que tem o esquema de convenção, né? O fluxo fictício das cargas positivas, corrente convencional, é justamente o que eu falei, é positivo com negativo. Então espero que tenha entendido. Então, pessoal, a primeira lei de Ohms, a tensão é o produto da resistência pela corrente. Tranquilo? Segunda lei de Ohm, ele fala o seguinte: a resistência ela é igual ao coeficiente de condutibilidade elétrica do material vezes o comprimento dividido pela seção transversal, pela área transversal. Então, se eu tenho um mecanismo lá, né, que está consumindo uma corrente, e eu aumento a bitola do fio, eu aumento a bitola do condutor, eu aumento o S aqui, desculpa, aumentando o S, eu vou diminuir a resistência. Ou se eu diminuir a resistência, é óbvio que vai passar mais corrente, vai passar mais fluxo de elétrons, tá? Se eu tenho um condutor muito comprido, eu vou aumentar a resistência do início ao final. Se eu diminuir esse cabo, se eu diminuir esse condutor, eu vou estar diminuindo a resistência. Eu vou estar aumentando o fluxo de corrente, porque eu vou estar diminuindo a resistência dessa corrente. Então a resistência ela depende do tipo de material, né? É óbvio, se eu pegar o ouro, que é um dos melhores condutores, o fluxo vai passar com a menor resistência possível. Se eu pegar, por exemplo, um metal, um aço, a condutibilidade elétrica do aço é muito inferior do que a do ouro, né? Mas e o cobre? O cobre não é tão bom igual o ouro, mas é infinitamente mais barato. Então, economicamente melhor. Então, eu posso, para compensar comparado ao ouro, eu posso aumentar o diâmetro dele? Pode. As pessoas, os portadores de ponte de safena, deixa eu voltar aqui para a câmera. O pessoal que tem ponto de safena, eles têm um condutor de ouro,
né? Se fosse de cobre, é mais barato? Mas o cobre, o corpo humano tem rejeição ao cobre. Mas se não tivesse, com certeza o pessoal ia colocar de cobre com diâmetro maior, né? Porque a condutibilidade dele é menor. Então, voltando aqui a equação, a resistência da passagem do fluxo de elétrons, ou seja, a resistência da corrente elétrica, ela é o produto do coeficiente do material, do tipo do material, vezes o comprimento do condutor dividido pela seção transversal. Pessoal, essa é a segunda lei de Ohm. Associação de resistores. Isso aqui é interessante. Pessoal, associação de resistores é um assunto que eu quero que vocês estudem. Que nem eu falei, se não for para minha disciplina, vai ajudar vocês muito nas provas, nos vestibulares, em outros assuntos, em outra área da engenharia. A associação de resistores e lei de ohms é importantíssimo para vocês, tá bom? Então, como funciona? Eu tenho o tipo mais simples de associação de circuito é o circuito em série. Só que ele é muito limitado. A aplicação prática do circuito em série é muito limitado. Mas eu tenho que saber? Tem. E ele é muito fácil também para ser calculado. Vamos lá. Lembra da equação da primeira lei de Ohm? Que ele fala que a tensão elétrica é o produto da resistência vezes a corrente. Se eu pegar essa equação e mudar os denominadores e tudo mais, eu vou chegar que a corrente ela é igual a tensão dividida pela resistência. Deixa eu voltar lá na primeira lei. Aqui, ó. Eu falei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. É a mesma coisa. Se eu mudar as casas aqui, eu posso falar que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Beleza. Só que essa resistência, pessoal, é a resistência total do circuito. Tá? É a resistência total do circuito. Essa resistência total, ela parcialmente ela pode ser considerada resistência equivalente. Embora a resistência equivalente nem sempre seja a resistência total. Mais tarde nós vamos ver isso no circuito misto. Mas para entender, eu posso falar que a resistência total do circuito aqui é a soma direta dos 4 resistores. Isso para um circuito em série. Então aqui eu tenho a tensão, né, da bateria, da fonte de energia, e eu tenho aqui os consumidores. Os consumidores pode ser qualquer componente que consome energia elétrica. Pode ser uma válvula solenoide, pode ser uma lâmpada, um motor, um som. Ou seja, consumiu corrente elétrica vai oferecer uma certa resistência. Para eu calcular a resistência equivalente aqui, desse circuito em série, é simplesmente eu somar os 4 resistores. Muito fácil, muito simples. Esse conceito aí, pessoal, se eu ligar um circuito elétrico em série, onde eu tenho uma fonte de energia, vamos imaginar uma fonte de energia com 12 volts. Se eu ligar três componentes, 3 caras, motor, som e LED, uma lâmpada, cada um com 2 amperes, é muito, 1 ampere cada um. Se eu somar os 3, vai dar 3 amperes.
Então eu posso falar que a resistência do circuito total, no circuito em série, vai dar 3 amperes. É simples demais de calcular a resistência equivalente no circuito em série. Se eu sei que a tensão, nesse exemplo que eu acabei de dar, que a tensão dá 12 volts e a resistência equivalente dá 3 amperes, qual que vai ser a corrente, então, consumida nesse circuito? O que é corrente, pessoal? Pela primeira lei de Ohm, corrente não é tensão dividido pela resistência? Não é isso? Então, a corrente é igual a tensão, que é 12 volts, dividido por 3, que é, no caso, por 3 ohms. Então, 12 por 3 vai dar 4 amperes. Então, a corrente total desse circuito aí vai ser 4 amperes. Putz, então é muito fácil calcular isso. Esse circuito é. Mas o porquê que eu não aplico o circuito em série em vários circuitos? Porque não funciona na prática. Vamos ver o porquê que não funciona muito bem. Aplicar isso em toda a situação. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Fluid Sim. Pessoal, eu coloquei aqui um circuito bem simples, tá? No Fluid Sim, um circuito em série bem simples. Dá uma olhada aqui, ó. Para quem não conhece, esse aqui é o sistema de produção de ar, né? Fornecimento de ar comprimido. Eu nem coloquei aqui a unidade de tratamento, só para não ficar, para a imagem ficar reduzida. Se fosse um circuito prático, estaria errado isso, né? Eu tenho que colocar o sistema de tratamento de ar. Senão, o que acontece, né? Se eu mandar ar direto do compressor para o meu sistema, vai entrar bastante sujeira, vai entrar bastante umidade. E isso não pode no sistema pneumático. Voltando aqui ao assunto da aula, eu tenho aqui um circuito elétrico, eu tenho aqui um cilindro elétrico de simples ação, retorno por mola. Eu tenho aqui uma válvula 3 duas vias solenoide, tá? Monossolenoide, porque eu tenho solenoide só de um lado. Então vamos lá. Aqui está o meu circuito elétrico, pessoal. Eu tenho aqui uma fonte de energia de 24 volts. Beleza? Eu tenho aqui um botão de acionamento, né? Eu tenho aqui um botão de acionamento. Se eu apertar esse botão aqui, a corrente vai passar, ela vai passar para cá, ela vai energizar a solenoide, depois ela vai acender a lâmpada, depois ela vai acionar o som, tá? É um circuito simples, um circuito em série. O que acontece aqui, pessoal? Apertei o botão, estou com o botão apertado, a corrente está passando em todo o circuito. Eu acendi a lâmpada e e o som está fazendo barulho. Beleza, o circuito está em série. Quando eu solto o dedo, a corrente para, consequentemente eu desenergizo a solenoide e a ação da mola volta à função de bloqueio do ar, né? Então o ar comprimido, que é o azul escuro, ele vem aqui e fica retido. Na hora que eu forço ele, na hora que eu mudo a posição da válvula, obviamente o ar aciona o cilindro simples. Bom, esse aqui é um circuito simples, facinho de entender. Ok? Antes disso, pessoal, deixa eu voltar aqui. Dá uma olhada aqui na fonte, 24 positivo para o negativo. Esse sistema que eu adotei é o sistema convencionado, não é verdade? Porque fisicamente é negativo e positivo. Isso que eu adotei foi de convenção, tá? Mas não vai afetar o nosso circuito aqui no momento. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, circuito simples, fácil. Se vocês repararem ali no circuito, para eu somar a resistência equivalente do circuito, é simples. Tá? É só eu somar a resistência dos 3 componentes ali.
Ficou fácil? Simples. Eu não tenho anotado aqui o valor da resistência dos três componentes. Eu só... eu não lembro de cabeça. Eu coloquei também os valores ali da corrente. Das correntes de cada componente. Tá? Também não é o valor exato. Eu lembro superficialmente, mas para a gente discutir e entender, eu vou voltar aqui no circuito. Pessoal, dá uma olhadinha aqui na corrente. Ó. A solenoide, ela demanda 3 amperes para funcionar. Tá? A lâmpada 0,1 ampere e o som 0,5 ampere para funcionar. Para eu calcular a resistência equivalente desse circuito é simples, é só somar 3 com 0,1 com 0,5 vai dar 3,06 ampere. Então vamos lá, a resistência equivalente desse circuito pneumático vai dar 3,6 ampere. Desculpa. Ali eu coloquei ampere. Eu não coloquei os valores da resistência equivalente, tá? Foi um erro. Mas para eu somar o valor para eu somar o valor da resistência equivalente, é só somar o valor dos 3 consumidores que eu calculo. O que eu quero falar para vocês? Vocês viram na videoaula que eu coloquei, e vocês estudaram isso em física, que a corrente no circuito elétrico ela é a mesma em qualquer ponto. Certo? Não é isso que vocês viram? O que acontece, pessoal? Qual que é o consumidor que vai precisar puxar mais corrente? Vamos dizer um termo bem chulo, né? Puxar, para a gente entender. Não seria a solenoide, que ela precisa de 3 amperes para funcionar? Seria, né? Pessoal, o que vai acontecer quando for 3 amperes de corrente para a solenoide? No circuito em série, a corrente é a mesma. No circuito em série, a corrente é a mesma. Cara, a lâmpada só precisa de 0,1 ampere. O som só precisa de 0,5 ampere. Só que a corrente sendo a mesma, sempre vai corresponder o valor da maior corrente. Ou seja, esses dois caras aqui não vai suportar, vai queimar. Tá? Por quê? Porque a solenoide vai puxar 3 amperes. Então eu não posso ligar isso aqui em série. Eu tenho que ligar em circuitos paralelos. Vocês entenderam que eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Com os circuitos em série, porque eu posso queimar os componentes que trabalham com correntes inferiores. Então, se eu tenho um componente que necessita de maior corrente, ligado em série com outro componente que necessita de menor corrente, com certeza o de menor corrente vai queimar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que no circuito, trabalhando os cálculos, estudando a associação de resistores, vocês perceberam que no circuito em série a corrente é a mesma e a tensão é dividida para cada consumidor. E no circuito em paralelo, a tensão ela é a mesma e a corrente é dividida para cada consumidor. Pessoal, eu vou deixar o exercício para vocês. Espero que depois que vocês tenham assistido e estudado a associação de resistores, né? Por isso que eu coloquei outras videoaulas aí. Espero que tenha auxiliado vocês a compreenderem aonde que eu vou aplicar o conhecimento físico, né? Teórico na prática. Por isso que eu fiz um circuitinho pneumático simples, explicando para vocês a condição de colocar em série um circuito. Beleza? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço a todos.